Em 2023, mesmo com o cenário externo favorável, o preço da gasolina avançou 12% até novembro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre os fatores que mais pesam para a precificação dos combustíveis está o comportamento do petróleo e do câmbio. Mas como será que esses componentes vão reagir em 2024? Quem vai nos ajudar com este tema é o Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado de petróleo da StoneX. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço pela oportunidade. Perfeito. Bruno, para 2024, o consumidor pode esperar por um câmbio petróleo com menos variações? O que poderia, estimular um cenário de menor pressão sobre os preços? Na realidade, o que a gente vem observando em relação ao mercado de petróleo é a continuidade de um embate ali entre riscos geopolíticos e riscos macroeconômicos, né? Em primeiro lugar, na frente dos riscos geopolíticos, a gente tem a situação, principalmente ali no Mar Vermelho. O aumento dos conflitos na região preocupa o mercado, porque ali na região, cerca de 25% de todo o petróleo produzido globalmente se encontra ali, tá? Então, a gente tem a participação de importantes produtores árabes ali na região, e qualquer disrupção produtiva ali pode acarretar uma escalada dos preços, né? Em contrapartida, a gente tem os riscos macroeconômicos, que se dá principalmente nas perspectivas de desaceleração da economia para esse ano, tá? Então, a gente espera um crescimento, mas um crescimento menor das atividades econômicas frente ao observado no ano passado. Isso em meio à continuidade da política monetária contracionista, né, aplicada tanto pelo Fed nos Estados Unidos quanto pelo Banco Central Europeu na Europa. Então, a gente tem um embate desses dois fatores, né, que permitem que a gente continue tendo uma alta volatilidade nos preços do petróleo ao longo desse ano. Em relação ao dólar, a gente vê que o dólar ele segue também muito relacionado, né, e muito posicionado em relação também às questões macroeconômicas, né? Então, mais uma vez, toda essa situação relacionada à política econômica aplicada pelos bancos centrais ao redor do mundo, somado às atividades econômicas de importantes economias com foco tanto nos Estados Unidos quanto na China e também, né, os próprios países que compõem ali a zona do euro, vai ser importante para a gente entender como que vai se dar essa variação. Bruno, olhando agora para o cenário interno, desde 1º de janeiro, o governo federal retomou a cobrança integral do PIS/COFINS sobre o diesel. O governo esperava que a reoneração não afetaria o preço do combustível na bomba, mas como que tem sido a realidade? Na realidade, mesmo com a reoneração, né, ali próxima de 33 centavos, a gente viu que os preços eles continuaram operando em patamares estáveis. Isso se deu, na realidade, né, devido ao fato de que mesmo com o aumento de 35 centavos ali na bomba, a gente teve em dezembro dois reajustes negativos promovidos pela Petrobras nos preços de venda do diesel A para as distribuidoras. Então, o governo já esperava que esse reajuste promovido pela Petrobras no final do ano passado, né, garantisse que a gente tivesse preços operando em patamares estáveis e é o que vem ocorrendo agora. Tá? Na realidade, os últimos dados divulgados pela ANP, relacionados às primeiras 2 semanas de janeiro, mostram que os preços hoje operam em patamares muito parecidos ao que a gente observou nas últimas semanas de dezembro. Então, de fato, né, apesar da reoneração, a gente teve como contrapartida aquele reajuste feito pela Petrobras lá atrás, que acabou gerando esse efeito de estabilidade sobre os preços do diesel. Bruno, você avalia que o governo federal possa realmente atingir a meta de antecipar o aumento da mistura do biodiesel no diesel neste ano? Quais são as suas projeções sobre esse tema? Olha, hoje, João, nas estimativas da Stonex, a demanda por diesel B em 2024, ela deve alcançar 66 milhões de metros cúbicos, tá? Seria o maior valor da série histórica. Em 2023, no ano passado, a gente já teve possivelmente uma quebra do recorde histórico. Esse ano deve ser mais um recorde das vendas de diesel B, ou seja, do diesel que é comercializado ali para o consumidor final. Isso vai acarretar um crescimento, né, da demanda por biodiesel e por óleo de soja. A gente tem ainda mais um aumento dessa demanda influenciada pela mudança do B12 para o B14, né? Então, para adição ali de 14% do conteúdo renovável dentro do diesel B. Mesmo assim, né, em meio a essa possibilidade de crescimento da demanda de biodiesel, o mercado entende que os próprios produtores brasileiros vão ser capazes de satisfazer essa demanda, tá? Exatamente porque a gente tem uma boa safra
para esse ano, né, principalmente olhando para a safra de soja, e, portanto, a gente tem uma boa condição de produção de óleo de soja, que hoje é o principal insumo utilizado para a produção do biodiesel no Brasil. Então, apesar desse crescimento, né, que a gente já espera aqui para 2024 em relação ao consumo, influenciado tanto por um aumento da demanda de diesel B, como também pelo aumento da mistura do biodiesel, a gente espera que o mercado brasileiro consiga satisfazer as suas necessidades ali relacionadas ao óleo de soja e ao biodiesel. Uma boa notícia, portanto, né? Sim, com certeza. Até o último sábado, o etanol estava mais competitivo que a gasolina em 12 estados, mais o Distrito Federal, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP. Traçando um panorama para 2024, qual que deve ser o cenário dos combustíveis? A gente vê, né, que a situação dessa melhor paridade de preços para o biocombustível, né, com foco no etanol hidratado, no estado de São Paulo, que é o principal consumidor ali de combustíveis leves no país, ela vem ocorrendo desde a segunda metade do ano passado. Então, desde julho, a gente tem uma situação em que a paridade ela era mais favorável para o biocombustível frente ao seu equivalente fóssil, ou seja, frente à gasolina, né? O que a gente vem observando é que mesmo com essa paridade favorável, né, abaixo de 70%, a demanda por hidratado ela vinha crescendo, mas vinha crescendo de uma maneira lenta e gradual, né? O que não era esperado pelo mercado. O mercado esperava que a demanda pelo hidratado cresceria de uma forma mais acelerada. Agora, há uma tendência de continuidade dessa paridade favorável para os próximos meses, tá? Então, a gente ainda deve continuar observando um crescimento da demanda por etanol, mas ainda a gente segue observando de maneira lenta e gradual. É importante a gente adicionar mais um fator que se dá relacionado à reoneração, né? Uma parte da incidência de tributos estaduais sobre a gasolina e também sobre o etanol a partir de fevereiro. Vai ter um aumento aí de 15 centavos, tá? Então a gente vai ver também como que vai se mobilizar tanto as usinas quanto as refinarias em relação a esse crescimento dos preços. Se elas vão se mobilizar para reduzir os preços de venda delas para as distribuidoras, ou se não, né? Se elas vão deixar esse crescimento influenciar também aí o consumidor final. Mas o cenário hoje é que existe uma tendência de continuidade da paridade favorável para o etanol, Perfeito, e isso deve continuar favorecendo, portanto, as vendas do biocombustível. perfeito. Eu conversei com o Bruno Cordeiro, analista de inteligência de mercado de petróleo da StoneX. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço e desejo a todos uma ótima semana.